Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e hoje a gente vai falar sobre uma aposta do MIT para revolucionar a pesquisa em saúde feminina. Essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Lembrando também que ao final do episódio você pode assistir o nosso Momento Saúde 360, oferecido pela Blue Plano de Saúde. É o espaço onde a gente debate sobre tecnologia, inovação e humanização do cuidado. Assista um trecho dessa entrevista agora, mas lembrando que no final do episódio você pode assistir a entrevista completa. Todo ano os planos de saúde são corrigidos com base em informações catastróficas, né? Então, geralmente, você teve abolição, as pessoas foram surpreendidas com um aumento de até 67% no ano dos CMS. Então, se não bastasse as pessoas fazerem terem um aumento compulsório, que é das suas mudanças em faixas etárias, as pessoas também têm aumento da carteira. Então, teve pessoas que tiveram aumento nas faixas etárias, que acontece a cada 10 anos, e também tiveram aumento do reajuste do índice. A Blue veio e entregou o primeiro reajuste negativo com menos 12%, e que isso foi visto e falado por todo o mercado. Em matéria de julho desse ano, a MIT anunciou que lançou um fundo com investimento inicial de 10 milhões de dólares para revolucionar a pesquisa em saúde feminina, focando em doenças muitas vezes negligenciadas, como endometriose, lúpus e doença de Lyme. O Ferber Menstruation Science Fund vai impulsionar o desenvolvimento de modelos vivos de pacientes com os inovadores órgãos-in-chips. Utilizando células ou tecidos vivos, esses dispositivos permitem que pesquisadores repliquem e investiguem interações que ocorrem no corpo humano. Essa tecnologia foi criada para construir lesões de endometriose a partir de pacientes reais com características clínicas conhecidas. O fundo também vai financiar a criação de uma infraestrutura para uma instalação de avatares fisiológicos, que permitirá o desenvolvimento de modelos que simulam a resposta de pacientes reais a diferentes tratamentos. A iniciativa parte do trabalho pioneiro de pesquisadores como a professora Linda Griffith e sua equipe no MIT Center for Gynepathology Research, que já desenvolvem esses modelos de tecidos humanos com vasos sanguíneos e células imunes para testar medicamentos com mais precisão que os estudos em animais. A pesquisa também investigará como a imunidade feminina difere da masculina, algo crucial para entender doenças inflamatórias crônicas que afetam desproporcionalmente as mulheres. Um dos focos será a enzima JNK, identificada como um potencial alvo terapêutico em fluidos abdominais de pacientes com inflamação persistente e que levou ao teste de inibidores específicos de JNK em parceria com uma empresa de biotecnologia. O fundo também pretende financiar ações de engajamento público para combater o estigma menstrual e ampliar a visibilidade de condições subdiagnosticadas, como sangramento uterino anormal, endometriose, síndrome dos ovários policísticos e anemia debilitante, promovendo maior atenção à pesquisa em saúde da mulher. Em um artigo que foi publicado pela Nature em maio de 2023, foi observado o subfinanciamento de pesquisas para a saúde da mulher, onde doenças que afetam mais as mulheres, como enxaqueca, endometriose e ansiedade, receberam menos financiamento para pesquisas em relação ao seu impacto na sociedade, medido em anos de vida ajustados por incapacidade. Por outro lado, condições que atingem mais os homens receberam mais recursos do que seria proporcional ao seu impacto na população. No MIT, a pesquisa em saúde da mulher também pode avançar em outras áreas da medicina. A professora Griffith destaca que o útero, que regenera seu revestimento a cada mês, realiza um processo de cicatrização sem formação de cicatriz, que merece ser estudado. Além disso, entender melhor o útero pode fornecer pistas sobre tolerância imunológica a transplantes, uma vez que durante uma gravidez saudável, o feto, mesmo contendo material genético do pai, não é rejeitado pelo organismo. E para a gente poder discutir o atual cenário, perspectivas futuras de soluções e pesquisas em saúde da mulher, a gente recebe aqui no nosso podcast a Stephanie Cazer, que é mestre em ginecologia pela Unifesp e cofundadora e CEO da CIMI. Bem-vinda, Stephanie. Então, muito obrigada, agradeço o convite. Falar sobre saúde da mulher, eu falo que não é uma pauta, né, é um compromisso e com o futuro que a gente quer construir. Então, muito bom estar aqui com vocês.
Agora, até para a gente começar, eu queria te perguntar quais são, né, na sua visão, as principais lacunas que ainda existem na pesquisa e no cuidado com a saúde da mulher no mundo e também aqui no Brasil. Então, para começar, quando a gente fala, né, em pesquisa, a gente está tendo um avanço muito grande nos últimos anos, o que é ótimo, mas apesar desses avanços, a saúde da mulher ela ainda é subpesquisada, e não só no Brasil, mas em todo o mundo. Alguns países já estão na frente disso, mas é uma verdade que a gente ainda lida. Então, quando a gente fala de temas, né, femininos, tipo menstruação, menopausa, dor pélvica, endometriose, ou até mesmo saúde mental no ciclo reprodutivo, isso tudo ainda segue um pouco invisibilizado pela ciência, digamos assim, com muito a ser explorado, muito a ser aprendido. A maioria das pesquisas científicas que a gente tem no mundo, ela ainda é baseada em referências masculinas. Por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa sobre um medicamento, um ensaio clínico, né, fazer o uso do medicamento com pessoas, a maioria são homens. Pesquisa sobre exames que nós mulheres a gente também faz no laboratório, a construção dele veio baseada, né, na dosagem masculina. Então, isso é ainda uma verdade. Estamos tentando mudar esse cenário, mas no Brasil, além dessa escassez, a gente tem também escassez de dado, a gente enfrenta muita desigualdade de acesso, desinformação, e é um sistema que vai invisibilizar, né, vai negligenciar ainda mais as queixas das mulheres. Esse é um ponto muito importante. O corpo da mulher ele ainda é tratado como uma exceção, o que é triste, porque nós somos maioria, né? Nós nos tornamos maioria em número. Então, ele deveria ser parte central dessa medicina baseada em evidências e não só uma exceção. E, Stephanie, você acredita que a gente tem espaço e também recurso, né, para aqui no Brasil fomentar mais pesquisa voltada para essa questão da saúde da mulher? E se sim, que tipo de incentivo você acredita que seja necessário ainda dentro dessa área? Tem espaço e tem urgência, né? Tem as duas coisas. É importante, sempre quando a gente fala é muito fácil falar e às vezes é difícil aplicar. Acho que esse é um ponto muito importante. Então, a primeira coisa é o fomento, né? Isso gerar essa necessidade, essa visibilidade da necessidade é o primeiro momento. Eu acho que isso a gente tem começado já com o pé direito aqui no Brasil, inclusive, mas a gente precisa de uma vontade que vai um pouco além de só trazer o barulho, né? É uma vontade política, é uma vontade de financiamento direcionado para as pesquisas, né, referentes a mulheres, é reconhecer que a saúde da mulher não é só um nicho. Muitas vezes quando a gente fala, né, de sejam os serviços, soluções ou inovações, falar é do nicho de saúde da mulher. Bom, a gente tem que tirar um pouco essa visão de nicho e entender que é uma necessidade coletiva, né? A mulher, ela está à frente dos cuidados em saúde de uma família, por exemplo. Então, cuidar dessa mulher também é muito importante. Então, incentivos, a gente fala aí desde incentivos fiscais para pesquisa clínica, com esse recorte de gênero, editais públicos, né, voltados para a gente trabalhar a ciência na saúde da mulher, aplicar depois essa ciência também é importante, não parar só na pesquisa, né, e fomento de indústrias. Aí a gente está falando, né, de indústrias de inovação, tipo Femtechs, que são Health Techs, né, e aceleração de parcerias público-privadas. Eu acho que esses são os caminhos mais rápidos e possíveis, assim, palpáveis. Porque quando a gente fala de Brasil, a gente não pode ignorar que a maioria da nossa população ainda é uma população que é SUS dependente. Eu até retiro esse ainda, né? É uma população SUS dependente. Todos nós usamos o SUS de alguma forma. Mas trazer essa visão de que só o privado talvez vai resolver um percentual, né, do que a gente está discutindo aqui. E quando a gente traz a visão pública-privada, a gente consegue ampliar esse acesso e quebrar essas barreiras. Então, além disso tudo, a gente precisa de mais mulheres na pesquisa, né, liderando esses estudos, ocupando espaços de decisão científica. Isso é extremamente importante. E aí um ponto que é não tão favorável é que no Brasil a gente não tem muito fomento à pesquisa como a gente tem, né, em grandes universidades e em outros países, por exemplo. Muito do que a gente lê, inclusive, é que o nosso país perde muito pesquisadores lá para fora. Então, entender que nós temos grandes mulheres pesquisadoras brasileiras, sim, e tornar o ambiente propício para que elas incentivem outras mulheres, para que elas cresçam essas pesquisas, para que isso se amplie de uma forma onde a gente atenda a toda a população, é extremamente importante também. E você podia compartilhar com a gente um exemplo de inovação tecnológica ou digital que, na sua opinião, está transformando o cuidado com a saúde da mulher?
Eu vou trazer um case próprio para vocês, que é onde está a CIMI hoje, que através de uma autocoleta vaginal, quando a gente fala na saúde íntima, o entendimento é que até o algoritmo das redes sociais bloqueia essa fala, essa conversa, que esse diálogo, né? Comunicação é muito importante quando a gente pensa em inovação tecnológica voltada para a mulher, e a gente tem esses bloqueios aqui. Mas aí, quando a gente traz uma inovação, uma tecnologia, né, digital, para transformar o cuidado da mulher, a CIMI ela entra como exemplo porque a gente está falando de uma autocoleta vaginal que pode ser feita em casa e combina resultado de um exame, que muitas vezes você tem que ir em um laboratório, ir em uma unidade básica, ir até algum lugar para fazer agendamento, deslocamento, às vezes o lugar, né, a cidade, o acesso você não tem. Então você quebra isso, que já é um grande ganho, você faz um exame em casa por autocoleta, um exame laboratorial, que junto com a inteligência artificial vai estratificar seu risco para uma doença, vai te dar um diagnóstico mais preciso e o tratamento para você, e não um tratamento para todas nós. Né? Então, entender, por exemplo, na inovação, que onde que a inteligência entra? Dentro de um exame que, junto com um autocoletor, sem usar, né, as ferramentas mais comuns dos exames tradicionais, que tem ali desconforto, tem essas barreiras que a gente falou, ele consegue dar acesso e também o tratamento adequado para uma mulher. E entender que essa mulher ela é única. Esse é o diferencial, né? Além de permitir que ela faça o seu exame, ela também é acolhida e ela é tratada com a individualidade que ela representa, né? E aí a gente está falando de exames que vão desde rastreamento do câncer de colo, que os índices, por exemplo, no Brasil são muito ruins, então a gente entende que a gente precisa de mudar a forma como é feito hoje, a análise de microbioma vaginal, que vai pesquisar aí vulvovaginite de repetição, vai pesquisar casos de fertilidade, mulheres na menopausa com queixa. Olha quantos diferentes pontos, né, da saúde da mulher uma única coleta consegue resolver. Então, aqui eu estou trazendo um case, né, um caso, mas é uma inovação simples, que junta o que a gente mais fala de tecnologia, que é a inteligência artificial, que é uma verdade, não tem como a gente voltar atrás disso, que traz um benefício muito grande para essa mulher que pode estar dentro de casa, presa no trabalho, cuidando da família e muitas vezes não tendo atenção para a saúde que ela precisa. Então, é uma visão global, é uma tendência global, né? Os exames são uma tendência, mas com um olhar e um cuidado voltado para uma parte, né, da saúde dessa mulher que muitas vezes fica para depois. E agora, pensando em toda essa questão de equidade, que a gente também traz bastante aqui, sabendo que existem essas diferenças, né, que são importantes no acesso à saúde da mulher de diferentes raças e classes sociais, como que a gente pode garantir que essas inovações elas sejam inclusivas e não reforcem essas desigualdades? Perfeito, acho que esse ponto é um ponto de muito valor para o que a gente está conversando, né? Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar que é inovação sem inclusão é sofisticação. Né? Inovar não é só você trazer uma ideia diferente ou algo que nunca foi feito antes, mas é o quanto isso e quem isso vai impactar e o quanto isso vai impactar. Então a gente precisa pensar em distribuição desde o início, né? Isso significa envolver as mulheres que não se sentem incluídas por uma certa forma, seja pela etnia, seja pela localização onde ela mora, né? Localização geográfica, seja porque tem uma condição deficiente, por isso não se sente incluída. Então, é entender que a criação dessas soluções, ela precisa envolver a usuária, mas também ela precisa envolver quem está desenvolvendo, quem está testando, os líderes dessas inovações, porque a gente olha os pontos, né, que a gente está conectando quando a gente fala de inovação, quando a gente quer trazer equidade. Então, adaptar essa tecnologia à realidade, por exemplo, do SUS, que a gente falou agora, é um ponto de conseguir chegar de uma forma mais igual para essas mulheres. Usar uma linguagem acessível, formar e capacitar profissionais, muitas vezes não é nem só formar novos profissionais, mas capacitar os que existem, né? Para desfazer esses vieses inconscientes que a gente tem e desenhar modelo de negócio que permita esse acesso, nem que seja subsidiado. Então, eu acho que aqui é um caminho inicial, mas é um caminho inicial tão forte que ele amplia muito tudo que vem depois disso, quando a gente fala em trazer a equidade. E a equidade, ela não acontece por acaso, né? Ela tem que ser intencional. Então, eu acho que começar a fazer esses desenhos é extremamente importante. E para a gente terminar, eu queria te perguntar quais são as tendências mais promissoras nesse campo de saúde da mulher nos próximos 5 a 10 anos?
Vou trazer assim a minha linha pesquisadora, né, o que vem na veia e tudo que eu tenho vivido, assim, que é muito interessante. Na ciência, 10 anos é recente, né? Então a gente vê que nos últimos 10 anos muita coisa tem mudado. E a gente está entrando numa era, né, de quando fala de saúde da mulher, que a gente está falando de medicina personalizada, individualizada, entendendo que cada corpo é único. Eu gosto sempre de dar o exemplo do tipo, nós três fizemos o mesmo exame, laboratorial e nós tivemos o mesmo resultado. E a gente precisa do mesmo tratamento? A resposta é não, porque o estilo de vida é diferente, a genética é diferente, a conduta, o acesso, o lugar onde a gente mora muitas vezes é diferente. Então, tudo isso impacta diretamente no cuidado dessa saúde. Então, a gente tem visto um boom muito grande de testes genéticos, análise, né, de microbioma, por exemplo, intestinal, vaginal, rastreamento digital do ciclo menstrual, medical devices, wearables hormonais, então, assim, coisas que você, mulher como centro e como dona, né, do seu próprio corpo, e tendo essa conscientização e que você consegue fazer dentro da sua própria casa ou de onde quiser. Isso é uma tendência muito grande, né, para a usuária, e essa parte genética sendo. Porque antes a gente falava em genética e via algo como muito, muito longe, muito caro. Não, a gente está trazendo isso agora para dentro do cuidado da mulher. Então, isso tudo é uma tendência que vai basear tanto os exames quanto o tratamento no corpo real dessa mulher, não nos padrões que a gente falou anteriormente, né, que são padrões masculinos adaptados. E a gente está tendo um crescimento muito grande de empresas de tecnologia, startups, né, voltadas para a saúde da mulher, que são chamadas fintechs. Não só Brasil, América Latina é um dos lugares onde, inclusive, tem o menor número, mas, assim, Europa cria-se muito, e muito desenvolvimento em pesquisa para um público que não está ali, que não é aquela mulher caucasiana, né, é a mulher que está em diferentes áreas. Então, a África tem desenvolvido muito desses estudos e análises, a Ásia também. Então, trazer essas diferentes bandeiras, né, essas diferentes etnias também, isso é uma tendência muito grande. E o foco não é só no corpo, não só na parte ginecológica, porque a mulher é muito além disso. Então, é o foco na saúde mental, é o foco no estilo de vida que ela tem, é o foco de como melhorar a vida dela, né, dentro do trabalho, é o foco de, por exemplo, a saúde da mulher, ela vai além da própria medicina em si, né? Essa expansão também tem sido vista com excelentes olhos. E com sorte, eu falo que uma nova geração dessa parte de políticas públicas alinhadas à ciência e menos guiadas por tabus. Acho que eu falo que todo dia a gente quebra um tabu, mas às vezes um outro nasce. Então, entender que isso faz parte também dessa tendência a gente poder discutir o que quiser, né, numa rede social sem ser, por exemplo, cancelado porque você falou uma palavra que é um órgão seu e não foi com uma conotação, foi com uma conotação científica, mas aí você não pode ser divulgado por esse motivo. Essas pequenas coisinhas, e aí de novo a gente bate na comunicação. Acho que eu estou trazendo um pouco, né, da tendência dos exames e do cuidado personalizado, isso é importantíssimo, o autocuidado, o autoexame, o que você pode fazer em casa, né, e isso também é muito importante, e as diferentes áreas de pesquisa e de atenção. Acho que são esses três pontos são os principais quando a gente fala, né, no que vai acontecer, no que está acontecendo. 5 anos é pouquíssimo, 10 anos é o nosso recente quando a gente fala em saúde. E com essa tecnologia que a gente tem acesso, tudo tem se tornado cada vez mais rápido, né? Antes, um livro de medicina, quando chegava para nós na faculdade, ele já estava atrasado em 10 anos, uma publicação. Hoje você publica um artigo, agora, daqui a 2 minutos, eu já tenho acesso, eu já consigo ler. Então, essa rapidez com que a gente tem visto tudo na vida está se aplicando também nessa tendência para a saúde geral, não só a saúde da mulher. Bom, queria agradecer, Stephanie, sua participação aqui no podcast. Olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Assim, de mensagem final, eu sempre gosto de falar, hoje nós mulheres, nós somos mais da metade da população mundial e a gente está vivendo mais do que nunca. Então, quando a gente fala de saúde, não tem como não falar de saúde da mulher, né? Eu falo que isso é desperdiçar uma das maiores oportunidades que a gente tem de evolução coletiva. Então, muito obrigada pelo convite e por esse papo super gostoso aqui com vocês. Eu queria também agradecer a você que nos acompanha aqui na Vertical de Biotech and Health. Não deixe de acompanhar os nossos outros conteúdos em MIT Tech Review,
Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Esse é o Momento Saúde 360, oferecido pela Blue, plano de saúde e espaço, que já a gente falar de inovação, tecnologia e humanização do planejamento de uma vida com mais saúde, com mais bem-estar. Eu sou Carol da BI, repórter de saúde, e converso hoje com o presidente da Blue, Lourival Araújo, que está comigo. Lourival, a gente pensa e fala hoje, né, uma grande discussão é a sustentabilidade, esse é o suplementar. Como que você enxerga o que esse cenário hoje? Olha, Carol, em primeiro lugar, boa tarde, os ouvintes da MIT, os ouvintes no Brasil, falam o seguinte: é um mercado desafiador. Saúde, não só no Brasil, em todos os lugares do mundo. Até o próprio Estados Unidos, aí tem um problema seríssimo de atendimento de saúde das pessoas e tal. Então, ele é desafiador. E aí, tal imaginar um mercado desafiador, onde os custos não param isso aí, as novas tecnologias, em vez de baixar os procedimentos médicos, como as tecnologias e tantas áreas fazem isso, performance, a gente tem sustos cada dia que passa, né? As cirurgias, todos os dias elas são mudadas e são repactuadas e são relançadas pela indústria, que cada dia que passa salva realmente as vidas. A medicina mudou muito, mas a população brasileira, os valores, a rentabilidade não acompanha as tecnologias. Então nós temos um mercado desafiador, que é exatamente o que você falou, o equilíbrio da saúde. A nossa empresa, pensando nisso tudo, a gente usou de diversas ferramentas da própria tecnologia para alcançar grandes êxitos. Então, vejamos, a Blue, com todas as características dos problemas de mercado, nós conseguimos crescer mais de 10.000% em 3 anos, que foi desafiador, ao passo que a maioria das operadoras estão perdendo rede, perdendo números beneficiários com dificuldade de pagar os impolentos. Então a gente fizemos uma grande correria, foi muito estratégico. Então a gente usou da tecnologia para fazer uma implantação mais rápida, implantação de alguns produtos nossos, tal como o PME, que é o Pequeno e Médias Empresas. Nós temos a implantação mais rápida do Brasil, um preço bem equiparado, bem equivalente. E, dada tanta tecnologia e tanta inovação que nós trouxemos para o mercado, nós conseguimos reduzir o custo operacional. Então, de fato, a gente temos um grande selo no Brasil hoje. Imagine você com uma empresa tão nova, tão inovadora, que não prometeu nada, à distância da maioria das empresas que chegaram, dos grandes grupos de empresariados que prometeram muito. Nós temos notícias aí de grandes 2 empresas que vieram com o signo da tecnologia e captaram mais de 1,5 bilhões de reais e não entregaram nada. Mas a Blue não prometeu nada, e a Blue, simplesmente, no ano passado, surpreendeu a todos com a notícia avassaladora. Fomos a primeira operadora de plano de saúde no Brasil que demos o primeiro reajuste negativo. É isso mesmo. Você está um pouco cético olhando para mim, mas imagine, todo ano os planos de saúde são corrigidos com base em informações catastróficas. Né? Então, geralmente, você teve as pessoas foram surpreendidas com um aumento de até 67% no ano dos PMEs. Então, se não bastasse as pessoas fazerem terem um aumento compulsório, que é uma das suas mudanças em faixas etárias, as pessoas também têm aumento da carteira. Então, tem pessoas que tiveram aumento nas faixas etárias, que acontece a cada 10 anos, e também tiveram aumento do reajuste do índice. A Blue veio e entregou o primeiro reajuste negativo com menos 12%, e que isso foi visto e falado por todo o mercado. Agora, você mencionou o uso de tecnologia. Essa é realmente a melhor estratégia? Sim, veja. Hoje não existe uma única estratégia para você tratar a saúde. A saúde hoje ela tem um grande problema. Nós viemos de um mercado que, além de a tecnologia encarecer muito, nós temos muita fraude no setor. Nós temos muito desperdício dos milhões e milhões e bilhões de reais que as operadoras injetam, são mais de 100 bilhões de reais ao ano. Então, hoje, a tecnologia nos ajuda muito nas fraudes. Então, antigamente, você tinha as pessoas que fraudavam e é humanamente possível uma operadora percorrer e investigar, beneficiar o beneficiário, não é ele. Às vezes ele é vítima
de um jogo um pouco sedutor. Né? O meu médico, o meu hospital, e sempre as pessoas estão ouvindo o que o mercado fala. Hoje não, hoje com o advento das IAs, nós conseguimos fazer muitas diligências e entender vários fenômenos, eu chamo de fenômeno, porque imagine você que hoje o plano de saúde ele poderia ser no mínimo 30% a 40% mais barato se existisse só metade das provas no Brasil. E hoje com a tecnologia a gente consegue reduzir muito, a gente consegue entender. Geralmente as operadoras elas enxergam a fraude no momento em que ela já aconteceu, quando as contas métricas chegam. Hoje com as IAs, e a Blue é uma empresa extremamente tecnológica, a gente consegue entender no nascedor comportamento da rede credenciada, comportamento dos pedidos médicos, comportamento de solicitação de exames. Obviamente que nós não estamos falando do mercado 100%. Nós temos uma parte do mercado que é ética, uma parte do mercado que respeita, uma parte do mercado que dá manutenção aos seus parceiros. Mas hoje o advento da tecnologia, ela tem ajudado muito. E também a gente vamos chamar de pilares. Então nós temos o pilar da tecnologia, que é desde a operacionalização da nossa companhia até a avaliação e reavaliação dos custos médios aplicando AI. Desde a forma de entender qual é a melhor clínica, o melhor hospital, o melhor laboratório para a patologia daquele cliente, porque a gente faz uma interligação, avaliando custo-benefício, desde o segundo pilar, que é a redução dos custos de OPMS. Então, as pessoas sempre falam assim, a operadora está com dificuldade financeira. A maioria das operadoras, elas têm dificuldade financeira, não é bolinha de algodão, não é injeção, nem é remédio. O grande problema hoje é que os materiais médicos hospitalares, eles encareceram muito. E houve uma revolução no mundo inteiro nos últimos 30 anos. Esses materiais mudaram a vida das pessoas. Para você ter ideia, antigamente, há distância de 20, 30 anos, os nossos avós, quando tomavam a queda e fraturavam o quadril, as pessoas não tinham muito o que fazer. Hoje não, hoje você coloca uma prova. As pessoas tinham um AVC, ficavam à beira da morte, não tinham muito o que fazer. Hoje você tem tecnologias como a cirurgia por embolização de foia, mas é uma cirurgia que elas pode custar de 500 a 1 milhão de reais. Então, a tecnologia ela tem dado mais longevidade à vida, mas ao passo que as operadoras de plano de saúde não têm acompanhado e não conseguem pagar esses custos. Então, daí você tem que buscar no mercado os verdadeiros parceiros, que alguns parceiros eles fazem uma espécie de blindagem. Eles são mais éticos, eles são mais compactos, eles trabalham com pacotes. Quando você tem um problema nesse ali, você vai ali e conversa. Mas a realidade é que hoje nós estamos vivendo um momento muito duro na saúde, apesar de algumas pessoas terem se levantado e dizer que as operadoras estão se reerguendo, e eu espero que isso de fato aconteça, mas ainda existe um caminho muito longo pela frente. Beleza, muito obrigada, Lourival. Você acompanhou mais um Momento Saúde 360, ter sido pela Blue. Você vê? Muito obrigado. Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.